Fala galeríssima, tudo bem? Rui aqui. Hoje eu queria fazer um resumo, né? Uma review aí do livro do Chesterton, Um Esboço de Sanidade. Eu acho que muitos de vocês já conhecem o Chesterton, já conhecem o distributismo, né? Eu tenho um vídeo que não é meu, um vídeo bem antigo, que é eu fiz só as legendas de um vídeo de uns caras falando sobre distributismo, que eu achei bem legal, né? E esse é um dos livros que é tipo uma das bases do distributismo, né? Ou chama Um Esboço de Sanidade, de novo, né? Só para repetir o nome. E eu vou fazer aqui um reviewzinho assim rápido. Spoiler, eu não gostei do livro, tá? E eu não recomendo que vocês comprem. Eu acho que não vale muito a pena, tá? Em parte porque, tipo, sei lá, eu queria, o livro tem como subtítulo, pelo menos a edição em português, como um manual de distributismo. E não é muito bem assim um manual, sabe? Pelo menos não é muito prático. Embora tenha essa ressalva de que o livro foi escrito, acho que em 1917, então já faz mais de 100 anos, né? Então, assim, também um manual de 100 anos atrás não adiantaria muita coisa, né? Esse é um dos problemas. Bom, vamos pôr o carro na frente dos bois. Isso acho que fica para a conclusão. Então, uma das coisas que você pega ali lendo o livro é que, na verdade, é uma resposta a pessoas que fizeram certas críticas assim ao distributismo. Eu coloquei como críticas genéricas, na verdade, uma resposta genérica a algumas críticas feitas ao distributismo, porque ele fala em algum momento ali do livro que o distributismo já tinha sido divulgado e que tiveram essas críticas, então ele está respondendo. E então, isso são artigos de jornal, né? O que também mostra qual é o tipo de livro, né? Qual é a audiência, né? O público com que ele estava tentando falar, o Chesterton. Então, só para a gente ter isso em mente, assim, que isso também meio que deixa o livro datado, porque no jornal sempre é algo um pouco daquele período, né? Quem lê qualquer livro do Chesterton sabe que tem geralmente as edições boas, né, tem umas notas de rodapé explicando, né, quem é o cara de quem ele está falando, né? Às vezes até o editor coloca assim, ele faz uma referência a um cara tal e fala, olha, esse é um cara ali da época que era famoso, mas ninguém nem sabe muita coisa com ele, porque ele só era famoso naquele período e tipo, ninguém mais lembra dele assim, sabe? Ou mesmo tem que explicar quem é o cara, né, para fazer sentido, mesmo que seja alguém um pouco mais famoso. Então, o que é legal do livro, né, já que eu falei que eu não gosto, vamos falar algumas coisas legais, né? Ele dá uma definição de capitalismo, né? Ele é contra o capitalismo e ele chama de capitalismo o quê? Essa aqui é uma frase que eu tirei do livro. Aquela condição econômica na qual há uma pequena classe de capitalistas, dificilmente reconhecida e relativamente pequena, em cuja posse tanto do capital, escrevi errado, tanto do capital está concentrado, de modo a forçar a vasta maioria dos cidadãos a servi-los por um salário. Então, quer dizer, é o fato de que algumas pessoas detêm todo o capital, né? Capitalistas, pessoas que são donas de todo o capital. Ele continua aqui, Chesterton é contra o capitalismo, que ele diz que poderia ser melhor chamado de proletarianismo, quer dizer, porque a maioria das pessoas fica nessa situação de proletário, em que ela tem que vender o salário. Então você imagina que, por exemplo, isso é um negócio que até eu lembro, quando eu tive umas aulas de economia, até com um professor assim meio de esquerda, porque eu acho que até o Marx também pensou muito nisso, porque assim, você vê assim, eu tenho aqui um cara que tem uma terra, né? Aí ele planta umas batatas e ele vai vender as batatas no mercado. Tipo, se ele não vende as batatas, ele volta com as batatas para casa e come. Mas se o cara não tem terra e ele tem que todo dia acordar para ir trabalhar, se ele não consegue vender o trabalho dele, sabe? Né? Ou seja, se você fica para sem emprego, você sabe que isso é uma situação ruim. Enquanto o cara que tem uma terra, que não sei se cabe como capital, né? Não sei. Terra, acho que não, mas tipo, beleza, você tem uma terra, é melhor do que você ser um proletário, sabe? Mesmo que seja uma terra pequena, que você pode plantar o que você quer e você pode sobreviver dela, né? Então, ele se opõe ao sistema atual porque ele mantém a maioria das pessoas dependentes do salário e sem capital. Então, vamos um pouco agora entrando não na crítica dele ao capitalismo, mas o distributismo. Isso é uma coisa interessante, ele fala que o distributismo não é uma ideia nova,
né? E é algo que já, assim, já existe. Porque, quer dizer, como é que você vai falar para mim que o distributismo é impossível se ele já existe, né? Se ele existiu por um longo tempo e continua existindo até hoje. E, e uma coisa interessante que ele vai falar citando a frase dele aqui: a verdade é que a concepção de que a pequena propriedade acaba por converter-se em capitalismo é uma representação exata do que jamais acontece. Ou seja, o capitalismo não é inevitável, né? Porque esse é uma ideia de que você começa com várias pequenas propriedadezinhas, aí um cara vai ganhando dinheiro, comprando mais, 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 e vai crescendo. Então, tipo, isso que a gente está vivendo de uma concentração do capital, né? Ou seja, o capitalismo, é algo natural, acontece sempre, né? Primeiro que isso não significa que você deveria aceitar isso, né? É o fato de que você fala, bom, isso se degenera, né? Eu tenho um sistema bom, em que eu tenho várias pequenas propriedades, mas o fato de que ele naturalmente se transforma, não naturalmente, mas que ele acaba se transformando num sistema onde a propriedade está concentrada, não significa que seja uma coisa boa e que eu tenho que aceitar isso, né? Mas ainda assim, ele fala, olha, isso não acontece. Ele até dá o exemplo de que a Inglaterra teve capitalismo porque tinha, na verdade porque o rei Henrique VIII, ah, ele tomou as terras dos mosteiros, né, da igreja e deu ali para a elite, e eles ficaram super ricos e a origem do capitalismo inglês é essa, né? Quer dizer, já estava concentrada a terra porque eles tomaram tudo da igreja e pegaram para eles. Mas ele tem uma frase maravilhosa, o Chesterton, né? Uma de várias, né? Falam como se o primeiro Rothschild fora um camponês que pacientemente plantara melhores repolhos que os seus vizinhos, né? Quer dizer, então não foi nada disso. E para Chesterton, há entre os camponeses um reconhecimento de que a propriedade é normal ao homem, não havendo predação. Quer dizer, ele fala assim, olha, a gente acha que o cara vai querer plantar, né, repolhos melhores que os vizinhos para ganhar mais dinheiro, para depois comprar a terra dos vizinhos, mas quando você tem essa, não só entre camponeses, é que ele, em geral ele está falando de camponeses, né? Esse é um problema do distributismo, como o Chesterton e o Belloc pensaram, né, para hoje em dia, porque é foda você pensar em camponeses hoje em dia, assim, né? Não que não se deva pensar nessas coisas, mas ainda, assim, para fazer um distributismo hoje, teria que ser muito mais ligado às cidades, né? Às cidades e à tecnologia. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que, assim, em outros momentos ele diz isso, né? O cara, quando ele tem uma terra e ele preza pela independência dele e pelo fato de que ele tem essa terra, mesmo eu estou falando assim, de uma terra pequena, né? Não estou falando do cara ser dono de hectares e hectares de terra, né? E essa coisa, quando ele é um camponês e ele entende a importância, ele reconhece o valor desse modo de vida, ele quer se juntar com os outros que também têm esse modo de vida, né? Eles entendem que isso é uma coisa boa e que é bom para ele que outras pessoas também tenham isso, né? Eles entendem o valor disso para a sociedade, né? Eles sabem que eu sou aqui um camponês e, num certo sentido, a gente tem uma competição, porque você, voltando, por exemplo, eu planto batatas e você também, ou você planta repolhos e eu também. Mas os dois entendem que esse modo de vida é bom, entende? E que é bom que eles sabem que eu te ajudando, você também vai me ajudar, e isso é bom para nós dois, porque a gente tem essa independência, né? A propriedade, basicamente, né? Que é o que o Chesterton defende. Por isso que ele fala, não tem essa predação, né? Aí ele diz assim, numa atmosfera capitalista, o homem que enfileira, essa é a tradução que fizeram, né? Mas quer dizer, ele vai comprando campo atrás de campo, é lisonjeado, né? Olha, esse cara, ele é um grande empresário, ele foi crescendo e comprou mais terras aí porque ele era muito bom, então isso ajudou a economia, blá, 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 blá. Mas ele é lisonjeado, mas numa atmosfera de propriedade privada, quer dizer, olha só, o Chesterton coloca o capitalismo como contrário de propriedade privada. Mas numa atmosfera de propriedade privada, haverá de topar com vaias ou possivelmente pedras, justamente porque as pessoas reconhecem que é bom que haja várias pequenas propriedades, que cada um tem que ter um pouquinho, que cada um tem que ter essa independência. Aí ele entra num capítulo chamado Perigo da Hora e ele fala alguns problemas daquele período que ele está vivendo.
Eu vou confirmar depois nos comentários ali, mas acho que é 1917 o livro, ou 27 talvez, não lembro. Mas, como eu falei, ele escrevia para um jornal, então ele trata de alguns... Esses artigos acho que saíram de um jornal, mas... então ele fala assim: estamos a oferecer-lhes um novo recomeço após um negócio falido ter realmente falido, né? Porque ele está brincando com o uso, né, da palavra falido, que é quando algo está errado, né? Quando algo não está certo, e falido de verdade, assim, né? Acho que isso é mais uma expressão inglesa, né? Esse outro uso do falido também é mais inglês, mas qual a questão? A questão é a seguinte: nesse momento, ele está falando assim: olha, o capitalismo está quebrado, não está dando certo. E até ele fala assim que os caras fazem greves, né? E os empresários falam: nossa, mas se a gente aumentar só um pouquinho o salário, a gente não vai conseguir, porque a gente ganha tão pouco, as margens de lucro são tão apertadas. Então, e ele critica assim, né? Mas olha, então quer dizer, esse negócio está dando errado, se você não consegue tirar uma margem de lucro, né? Então, mas, assim, eu acho que isso é meio... Isso, como eu falei aqui, não parece verdade, porque, sei lá, cara, passou tanto tempo e o capitalismo ainda tá aqui, sabe? Então é muito legal você falar que, olha, o capitalismo tá acabando, não dá mais certo, não sei o que, mas não parece assim, né? Assim, em termos puramente econômicos, assim, no meu sentido mais rasteiro, assim, de consumo, basicamente, lógico, sempre tem dificuldades, assim, e não é por isso que e não tô defendendo o capitalismo, só tô dizendo assim, sei lá, cara, não adianta ficar com esse negócio de que não, tá acabando, tá numa crise, não vai dar certo, ah, quando talvez ainda esteja, entre aspas, dando certo, às vezes, viável, não quero dizer dando certo, mas viável, né, tá, tá indo, né, não tô dizendo que seja bom, mas não adianta ficar achando que, nossa, vai acabar, quando talvez não vá, né. Porque a minha questão é o seguinte: já faz mó tempo que tem uma galera, eu acho que já tá acabando aqui, né? Vamos lá. O, então ele faz uma resposta bem interessante aos críticos, né? Porque ele fala assim: somos obrigados a lidar com as mais ínfimas e remotas possibilidades de nossa sociedade mais simples e estática, ao passo que os nossos críticos, né, não lidam com os maiores e mais espalhafatosos fatos de sua sociedade, inevitavelmente mais complexa e frágil. Isso é bem legal para aprender em discussões, né? Tipo, você não ficar defendendo quando os caras te atacam e você em aspectos pequenos e eles nem fizeram a parte deles, né? Que é tipo definir o básico das opiniões deles, né? Então isso é bem interessante vocês terem em mente em qualquer assunto, basicamente, né? Por isso que eu trouxe essa essa frase dele. E aí, assim, esse é a chance de recuperação, também é um outro capítulo. E assim, é chato pra caramba, tá? Porque ele fica... É aquela coisa, os caras falando que, não tem como voltar pro passado. E o Chesterton fica falando, olha, mas se não fosse por vocês, a gente conseguiria fazer alguma coisa. Não vem falar pra mim que a gente não pode fazer nada, blá, blá, blá. Então é um negócio chato que não leva a nada, né? E por que eu tô dizendo isso? Acabou a apresentação já, mas dos slides, né? Mas assim, faz mó tempo que tem a galera, tipo, sabe o que é distributismo, né? Todo mundo acha legal. Só que assim, não tem nenhum movimento de distributista sério assim no Brasil, né? Na verdade, em certo sentido, não tem no mundo inteiro. Isso tem por vários fatores, né? Em parte porque não houve uma continuidade do distributismo. Teve lá o Chesterton e o Belloc. Depois teve, eu sei que, por exemplo, o Gustavo Corsão, acho que escreveu um livro chamado Três Alqueires e uma Vaca, que é até uma expressão que o Chesterton tinha usado, né? Mas não tem uma continuidade, assim, né? Não, se você quiser entrar num movimento distributista na sociedade, tipo, não existe, sabe? Tipo, imagina, sei lá, entrar num movimento que começou, sei lá, em 1980 e que continuou, assim, pelo menos um distributismo que remonta ao Chesterton e o Belloc, que é um negócio católico, assim, não tem. Também intelectualmente, né, porque não teve, sem essa continuidade do movimento, não teve pessoas que continuaram a atualizar o distributismo e ir ajustando ele às necessidades, né, fazendo com que ele fosse, não estou falando, como que nem o pessoal fala, sell out, né, tipo, agora a coisa mudou, a gente tem que ser mais moderado. Não, estou falando de direcionar ele para atacar os pontos mais importantes conforme eles surgem, né?
Então, por exemplo, o mundo que a gente vive é totalmente diferente do mundo do Belloc e do Chesterton, né? E essa é a questão, eu estava querendo algo um pouco mais prático, né? E então ainda vou ler o Estado Servil do Belloc, também um outro livro que se fala pouco do Belloc, que chama Economics for Helen, Economia para Helena, porque acho que era a sobrinha dele, chamava Helena, e ela perguntou alguma coisa para ele uma vez sobre economia. Não sei se a história é essa, tá? Pode ser só um folclore. Mas ele chegou e escreveu tipo um livro de 300 páginas explicando economia para coitada da sobrinha dele, né? Mas se a sobrinha, a coitada da sobrinha, mas a gente pode aprender muito com esse livro, né? Eu só achei em inglês, tá? Não acho que foi traduzido, mas eu vou tentar trazer aqui uma análise para também não, mesmo quem não sabe inglês, pelo menos saber o principal, né? Porque o grande problema é esse, né? E você não ter uma continuidade do distributismo, né? Ele não meio que não continuou. O que me leva a crer, provavelmente, que o mais importante é meio que voltar para a doutrina da igreja como um todo, porque foi uma tentativa de adaptar a doutrina da igreja àquele momento, né? E quando você olha para movimentos católicos em geral, já teve mais movimentos, então tem uma continuidade maior, já tem mais experiência e mais para a gente aprender e mais repertório para a gente acumular, né? Tomar para a gente e usar para construir algo novo. Então, assim, eu não gostei muito do livro, tá? É, tipo, eu queria algo um pouco mais prático e o Chesterton, ele é muito bom quando é para questões assim mais filosóficas, mais porque ele fica fazendo aqueles trocadilhos assim e é bem interessante, bem esperto, né? Tem umas ideias muito legais, mas quando entra em algo mais prático, tipo, é muito chato, né? Então, basicamente é isso. A edição que eu comprei também, ela tinha alguns efeitos de mesmo da escrita mesmo, às vezes tinha algumas palavras que quando iam colocar os acentos, a letra que estava com acento ficava maior, ficava numa outra, é tipo erro de edição assim bem crasso mesmo assim, porque eu acho que fizeram o texto, né, e depois foram colocando as acentuações, o agudo, trema, a circunflexo depois, e isso acabou alterando a letra, né, a fonte. Então também um erro assim bem tosco, mas beleza, então, sei lá, não gostei, né, mas é isso aí. Comentem aí se vocês já leram o livro, vocês ficaram putos porque eu falei mal do Chesterton, mas é isso aí, valeu. Obrigadão aí.